Na paz gloriosa e inefável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Só Ele tem salvação para a nossa alma. É verdade. O próprio Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. E se tratando da salvação, sem Jesus nós não iremos conseguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para Deus ou para o céu. O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, aqui está uma indagação que ecoa ainda em nossos corações. Como escaparemos nós se nós não dermos crédito, se nós não atentarmos para essa salvação? Eu quero perguntar a você nessa tarde solene: você já é salvo em Jesus? Você já tem certeza da sua salvação? Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos dá essa garantia. Quero dizer para você que Jesus, Ele veio a esta terra, Ele se humanizou, Ele tomou a forma humana para derramar o seu sangue inocente, morrer uma morte vicária. Isso já estava profetizado no livro do profeta Isaías, o capítulo 53. O profeta Isaías diz que Ele tomou nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O fato de Jesus ter vindo a essa terra para morrer em nosso favor nos mostra o grande amor de Deus pela humanidade, porque a humanidade experimentou esse amor, porque João, ele diz, Deus, Ele nos amou de uma maneira tão especial que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para ali no Gólgota, no Calvário, Ele derramar o seu sangue inocente para nos salvar. Nenhum matemático, cientista, ele pode calcular o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Jesus pagou um alto preço pelo resgate da nossa alma. Escute, meu amigo, o plano da salvação, ele já estava determinado na eternidade. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que estava morto desde a fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano de salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, que iria trazer a salvação para a humanidade. E isso cumpriu-se em Jesus Cristo. Jesus, Ele veio a esta terra, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, conforme diz o apóstolo São Paulo: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele morreu em nosso favor no Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, Ele não está mais lá no túmulo, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos essa esperança de salvação e vida eterna. O propósito de Jesus Cristo ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário foi nos reconciliar com Deus, foi nos prover a vida eterna. E a vida eterna, ela está disponível àquele que crê na obra redentora, vicária, meritória do Calvário. E nessa tarde é tarde de salvação. Jesus, Ele efetuou um sacrifício perfeito e eficaz pelos nossos pecados.
E com isso ele satisfez a justiça de Deus. E agora a porta para o céu já está aberta para nós, para todo aquele que crê. A palavra do Senhor nos mostra que o primeiro Adão ele fracassou, ele caiu em pecado, houve a queda lá no Jardim do Éden. Mas o segundo Adão ele venceu, ele derrotou a morte, derrotou o pecado. E agora nós temos essa garantia de vida eterna e salvação. Eu quero dizer aqui para você que todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento que foi entregue aos hebreus por intermédio de Moisés, ele apontava unicamente e exclusivamente para um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Lá na cruz ele derrotou a morte, lá na cruz ele derrotou o pecado e ele abriu o caminho para o céu. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele veio a esta terra para buscar e salvar os pecadores. E todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. É por isso que no texto aqui que li, do escritor aos Hebreus, ele diz: como nós escaparemos se nós não dermos crédito a essa palavra, a essa tão gloriosa salvação? Essa salvação é muito grande, porque ela custou um alto preço, foi preço de sangue. Não foi fácil, meu amigo, mas Jesus ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E nessa tarde você precisa tomar uma decisão. Aleluia. Você precisa tomar uma decisão urgente. O homem em seu pecado ele está perdido, mas o sacrifício de Cristo ele proporciona o perdão, a libertação e a reconciliação com Deus. Aleluia. Jesus ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele estava nessa terra, mas era um homem sem pecado. Ele não tinha pecado. Irmão, por que Cristo teve que ir para a cruz? Para levar o meu e o teu pecado. E a Bíblia diz que ele pagou esse alto preço pela nossa salvação. Não é as obras meritórias do homem que vai salvar o homem, não. Mas é o sacrifício de Jesus Cristo. Não é a religiosidade humana que pode salvar o homem. A Bíblia diz que Paulo era religioso, mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo e aceitou a Jesus como Salvador. Nicodemos era um príncipe dos judeus, um homem versado na lei mosaica. Só que ele precisou aceitar a Jesus para ser salvo. Eu quero dizer, religião ele não salva, mas somente o que salva é Jesus Cristo. E é impossível chegar a Deus sem Jesus. Todos aqueles que querem o perdão dos seus pecados, aleluia, precisam encurvar-se diante da cruz do Calvário. Aleluia. Somente o sacrifício de Jesus pode salvar, libertar o homem. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe outro advogado. Não existe outro libertador. Não existe outra saída. A única saída para o homem é Jesus Cristo. A única salvação provida por Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. E nessa tarde é tarde, aleluia, de salvação. Deus mais uma vez está tocando no seu coração. Muitas vezes Deus tem falado, mas o homem tem endurecido o seu coração. O homem tem rejeitado o Evangelho, a palavra de Deus. Meu amigo, não faça isso. A sua alma está correndo um sério risco. Mas essa tarde, enquanto é tempo, fuja para Jesus Cristo, fuja para o Calvário, porque a salvação da sua alma depende dessa decisão. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Mais uma vez, Jesus ele está
batendo na porta do seu coração. E se nessa tarde tem uma pessoa feliz que deseja entregar a sua vida para Jesus, o momento é propício. Hoje é tarde de salvação. E se não tem, nós queremos agradecer essa oportunidade a Deus e dizer que a nossa igreja fica ali na rua 1º de maio, 641. Hoje o culto começa às 5 horas da tarde. Você é o nosso convidado. Vá ali, tira um tempinho para ouvir a palavra de Deus. E Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Só Jesus Cristo salva, cura, liberta, prepara o homem e leva para o céu. Glória a Deus. E se não tem, vamos agradecer a Deus orando. Glória a Deus. Vamos convidar aqui o irmão Josué, né? Orando a Deus.